Fala piloto, fala pilota. Estamos aqui para mais um episódio do podcast LaMoto, podcast oficial do LaMoto Road Community. Eu sou Marcelo Paes, host do podcast LaMoto, que tem esse objetivo de aproximar as nossas experiências profissionais das nossas experiências em motocicleta e vice-versa, que a nossa vida é uma só. Antes de tudo, deixe seu like, compartilha, curte, faça seu comentário, marca o sininho no YouTube, ajuda essa iniciativa a ganhar o Brasil e a gente aí talvez ajudar a melhorar ainda mais a imagem do motociclismo e dos motociclistas. Eu quero agradecer os nossos parceiros que fazem isso acontecer. Alltracks, baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis. Agradecer também a ProHub, esse estúdio, essa equipe que bota isso de pé, bota os nossos sonhos para se realizarem. Agradeço a minha família, meu pai do céu, que a gente tem apoio para fazer o que a gente faz com muito carinho. Se você também quer apoiar essa iniciativa, faz um contato com a gente e a gente vê a melhor forma de você participar disso tudo. E agora o nosso convidado, Rafael Lemos, gestor, empreendedor, tem uma história fantástica, já foi empresário de vários artistas e bandas da cena artística gaúcha. Você vai conhecer Chimarruts, Armandinho, Papas da Língua e tantos outros aí. Foi empreendedor da área de comunicação também, empreendedor na área de alimentação, várias coisas acontecendo na vida do Rafa, ele vai contar para nós. E de um tempo para cá, ele vem sendo CEO de uma empresa de tecnologia da área do entretenimento. E também continua como advisor de artistas, de alguns artistas locais e da região, enfim. Mas também motociclista, trilheiro, como ele mesmo diz, aspirante a piloto de motocross. Muita história linda aqui, uma linda jornada em cima das motos. Rafael aceitou o nosso convite de estar conversando aqui com a gente. Rafa, é um prazerzaço te ter aqui. Bem-vindo ao podcast LaMoto. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, podcast LaMoto. Muito legal essa iniciativa aqui. Muito bom de ter um espaço para falar. A gente sabe que isso é paixão pura, Então, assim, não se faz conta, A gente, quando tem paixão, a conta fica de lado. Mas eu tenho certeza que a gente acaba tendo, que tu e o podcast e tudo que ainda tem por crescer vai se sentir cada vez mais gratificado por isso. Obrigado pelo convite. Estava vendo a tua introdução e fiquei pensando, cara, é brabo o cara começar a envelhecer, Vai aumentando a lista, lista. Porque tudo é tentativa e erro, então o cara vai sumindo, mas chega uma hora que a apresentação vai ser 30 minutos só de tanta tentativa de coisas, Mas é legal, mas acho que na conversa a gente vai explorando tudo isso, É muito bacana. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Prazer é todo meu. É mais um monstro que senta aqui no estúdio com a gente, com uma expressão que foi usada por um outro convidado aí, a gente fica muito feliz por isso. Rafa, tu vens aí de uma carreira, empreendedora, desde muito cedo, E eu te via com a camisetinha aí da guitarra, da Fender, Tu também teve banda de rock. Conta essa tua início de jornada profissional e se tu puder já trazer onde é que entrou a moto nessa jornada aí. Boa. Bom, os meus caminhos em geral, assim, eles são bem cheios de curvas, sinuosos e tal, mas sempre com muita paixão. Acho que não teve nada na vida que eu fiz, seja profissional, o que for, que não tinha realmente muita paixão. Uhum. E isso não é uma escolha, é uma dependência. Uhum. Eu dependo disso para levantar de manhã, realmente tem que estar muito afim, muito apaixonado, querendo muito, podendo... tendo uma vontade de colocar muita energia nisso, Digo que hoje faz 8 anos, já vai fazer 8 anos em abril que eu estou à frente da Uhu, Uhu, uma empresa que atua no Brasil inteiro, vendendo ingressos para shows. Uhum. Além de outras frentes assim, com tecnologia para o entretenimento. Então, são mais de 70 colaboradores, são operações no Brasil inteiro, milhões e milhões de tickets vendidos. Mas começou eu e 2 pessoas, Uhum. Quando foi me confiada essa missão aí de iniciar a empresa pelos sócios. E, cara, ali também precisou de muita paixão e precisou de muita visão, muito sonho envolvido. Uhum. Então, eu costumo dizer, embora eu ocupe uma posição que é tradicionalmente ocupada por executivos de carreira, Sim. Eu estou longe de ser um executivo enquanto perfil e estou longe de ter uma carreira como executivo. Eu tenho uma visão ou uma paixão empreendedora, desde sempre. E isso começou com... eu era um cara que achava que queria ser médico, tinha muita convicção nisso, desde muito pequeno. Assisti partos, entrei em UTI de queimados, fiz muitas coisas assim, na época que eu aspirava. E, como se sabe, medicina é uma carreira muito... O vestibular da medicina é muito complexo. Uhum.
Isso me obrigou a fazer muito de cursinho pré-vestibular. Então, eu fiz quando eu estava no 3º ano, 2º grau, fiz quando eu estava logo depois, e todo sempre do ano inteiro. E fazia no cursinho pré-vestibular universitário aqui de Porto Alegre. E, obviamente, no primeiro ano não passei, porque eu estava fazendo junto com o 3º ano, do 2º grau, não ia passar, né? No 2º ano eu me dediquei demais, mas demais mesmo, e fiz média para passar assim, na federal em praticamente todos os cursos, menos medicina. Menos medicina. E aí eu decidi tentar mais uma vez, fiz mais um ano de cursinho. Isso aí me colocou numa posição onde eu já era conhecido pelos porteiros, por todo mundo, professores e tal. Como eu tive banda, né, e costumo dizer que uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi passar para o lado de lá do balcão, né, deixar de ser músico e passar a ser manager de artista, porque como músico era realmente muito limitado, muito mediano, para ser generoso comigo eu diria mediano, mas eu sou apaixonado por música, apaixonado por bateria, eu era baterista, tive banda, enfim, cheguei a fazer shows. E nessa relação com o universitário, com o cursinho, tinha uma aula lá que se dava uma aula de acústica, que o professor de física, junto com o professor de matemática e tal, eles tocavam violão e mostrando coisas sobre acústica, sobre ondas sonoras e tal. E naquela época, né, pô, a gente está falando de anos 90, início dos anos 90, o professor de cursinho pré-vestibular, ele era um ídolo. Sim. Né? Sim. Ele era ídolo. Assim. Sim. E aí eu propus para os caras, cara, vamos fazer o primeiro vestibular, a festa dos alunos do universitário, e aí a gente monta a banda dos professores. E eu, como não tenho professor baterista, eu viro baterista. E a primeira banda de um cursinho pré-vestibular no Rio Grande do Sul, quem montou, né, foi eu, o professor Gustavinho, o professor Ricardo, pessoas daquela época. Como eu frequentava muito um bar lá, o cara do bar disse o seguinte, cara, faz a festa aqui. E aí, como recompensa, aí tu fica até o final do ano, isso era em junho, fica até o final do ano consumação liberada. Eu, pô, me serve, tá ótimo. Fizemos a festa numa quarta-feira, eu fui atrás de porca, parafuso, cada menina ganhava uma porquinha, os homens um parafuso diferente, se encaixasse ganhava um brinde, aquela coisa meio cara de pau, entrando em sala de aula de cursinho, e, né, podendo levar aquela vaia, eu chegava lá e divulgava a festa e tal. A festa foi um sucesso, explodiu. Fez com que naquele mesmo ano, em setembro, eu fizesse o segundo vestibular, daí num lugar para 1.500 pessoas, não era para 300 pessoas. Só que daí, né, cara, nessa época, sim, eu sempre, né, graças a Deus nunca me faltou nada, mas não vinha sobrando, né? Minha mãe batalhou sempre muito, meus pais se separaram muito, quando eu era muito criança, enfim, ela filha de professora, tal, aquela coisa toda. E eu chegava para ela e ela me dava um cheque pré-datado, né, e dizia, tu sabe o que tá fazendo? Mãe, deixa comigo, tá tudo certo. Cara, daí paguei a banda, o som, a luz, porque daí já era uma outra estrutura, né, cara? Daí eu tava produzindo a festa. E eis que, assim, cara, faltando 3 dias para a festa, eu precisava vender, tipo, 800 ingressos para break-even o negócio, e eu tinha vendido uns 170. Eu não tenho pânico. Eu olhava e pensei, cara, vou vender a minha prancha e o meu skate. São os únicos patrimônios que eu tenho. Né? E a mãe chegava, tá tudo certo. Eu, não, confia em mim, vai dar tudo certo. Graças ao meu bom Deus, que, aliás, me acompanhou em todas as minhas loucuras, chegou na última hora, assim, vendeu 1.500 ingressos. Uau. Eu não tinha ingresso para vender na hora, as pessoas querendo pagar 3 vezes mais. E aí, eu chegava a emagrecer 3, 4 quilos para fazer esse tipo de festa, porque eu estudava, fazia tudo ao mesmo tempo e tal. E aí, quando chegou a hora do show, eu me lembro de sentar na bateria, 1.500 pessoas ali na frente, som, luz, aquela coisa que eu nunca tinha visto naquela intensidade. E além de produzir tudo, ainda eu era o baterista da banda dos professores, né? Porque tinha show da banda dos professores. E aí, cara, teve um momento ali que foi muito legal, porque eu estava assim, muito focado, fazendo todas as coisas, né? Contrário do rótulo que se tem. O cara ganha dinheiro fazendo festa. Não, é um trabalho... Né? Sim, que eu estava absurdamente dedicado, tive muitos amigos vendendo ingresso em bloquinho que me apoiaram e tal. Mas chegou na hora do show, tocou ali a primeira, segunda música e tal, e qualquer coisa que os professores fazem em cima do palco é bitomania, né? Euforia. E aí, num determinado momento, o professor Ricardo para tudo assim e diz, pessoal, eu queria agora dizer para vocês que o curso pré-vestibular universitário não faz festas há mais de 10 anos, não sei o quê, e a gente está fazendo essa festa incrível, não sei o quê, e isso tudo graças a uma pessoa, e eu estou ali, né, focado, pensando o que eu tenho que fazer depois, graças a uma pessoa que se dedicou, não sei o quê, eu quero uma salva de palmas de vocês para ele, para o Rafa, que fez tudo isso aqui. Aí nisso um canhão de luz vem na minha cara, e eu estou aqui preparado, e rola aquela... Cara, daí assim, arrepiou, e eu acho que ali rolou uma mordidinha do tipo assim, cara... Quero viver disso, gosto disso. É isso. Né? Acho que isso aqui me mexe com as coisas que eu gosto, mexe com gerar impacto, com um monte de coisa. E aí, obviamente, não passei em medicina, acabei entrando em segunda opção em farmácia. Você tinha 18 anos? 18 anos. 18 anos. E aí acabei entrando em farmácia, que eu fiz praticamente metade na faculdade de farmácia. Fui aluno da primeira turma da faculdade de farmácia da PUC, primeiro presidente do diretório acadêmico da farmácia, sempre metido em rolo. Cara. Minha família só olha, tipo assim, cara, tu não vai virar síndico, né? Eu vou lá e viro síndico. Né? Assim, é mais ou menos esse nível. E a moto, cara, onde é que entrou nisso, né?
desde muito pequeno, quando eu tinha, sei lá, 6 anos, 5 anos, 7 anos, meu pai tinha moto, né? E Turuna, umas, né, 125, e eu era apaixonado, olhando aquela moto, assim, adorava, me botava em cima, andava, né, na frente, no tanque ali e tal. Então, aquilo ali já li, com certeza, ele foi a minha maior influência para aquilo. Depois não tive, mas andava nas mobiletes dos amigos, aquilo ali também sempre mexeu muito comigo. Teve todo aquele auge, né, que a gente estava conversando antes aqui sobre a questão do motocross, né, na Gaúcha Cross ali e tal, eu olhava ali pelo lado de fora, Paraguai, Moronguinho, toda aquela coisa, aquilo ali me encantava demais, as revistas, né, tudo isso. E aí, quando eu fiz esta festa da homenagem e tal, saí dali com dinheiro, né, cara? Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Você deu uma grana, então, já foi muito bem sucedido. Calma que eu vou te dizer o que eu comprei. Daí tu mede se deu muita grana ou não. Aí eu saí dali, eu comprei um fax, porque eu queria investir na minha empresa. Depois vocês vão no Google aí e veem o que é fax, né? Não vou poder explicar agora. Comprei um som duplo deck, que aquilo ali eu podia gravar de uma fita cassete para outra, também sigam no Google, procurando. E o meu primeiro veículo, uma DT 180 82 em 1992. 10 anos de uso. 10 anos. E, uma cara, máquina. Mas assim, ó, uma máquina, mas o que mais tinha nela era arame e durepox, né, cara? Mas pensa assim. Mas, cara, comprei e ali a minha vida se transformou, porque eu sempre... A moto é uma terapia e sempre tive moto dali em diante. Poucos foram os momentos que eu não tive moto. Sim, sim. Mas a questão não é dar muito ou pouco dinheiro. É dar uma condição para você, né? Talvez até empreender de um outro jeito, porque... Eu gosto de dizer assim, o motociclismo, quando ele nasce cedo na nossa vida, ele pode ser um empreendimento também. Claro. Talvez você gaste mais dinheiro do que ganhe, né? Mas você empreende. Minha esposa pode assistir isso. Então não deixa. Né? Sabe que tem contas que a gente não faz no motociclismo. E nem conta. E nem conta. Mas eu acho que é isso, né? De você fazer algo acontecer nesse sentido, né? Com certeza. E a partir daí você, ficou com moto e tal, e fez algumas brincadeiras em trilha também. Fiz algumas imprudências, inclusive, né? Mais do que brincadeiras, sério? fiz algumas Se der pra falar, você vai falar aqui. Não façam em casa, se prometerem, né? Bom, vamos lembrar, né, cara, que anos 90 a gente não era obrigado a usar capacete. Não existia. Só quando fosse para a estrada. Então, assim, a vida era outra e o nível de consciência talvez eram outros, né? Mas, enfim, eu nessa história de gostar de uma adrenalina, da aventura em cima da moto e tal, comecei a brincar de fazer na madrugada, eu e um amigo meu, Diogo, meu cúmplice nessa época. Diogo. Começamos a fazer, sair e tal, um jantar, não sei o que e tal. Agora o que a gente vai fazer? Cara, começou uma brincadeirinha, duvido subir essa escadaria dessa igreja. Daí, subimos. Pô, legal. E começamos a gostar daquilo. Aí todas as quintas-feiras a gente saía, daí depois que já era bem tarde, cara, a gente entrava na Redenção, passava por aquela passarela de moto, ia em praças, fazia trilha nas praças, nos lugares de Porto Alegre, escadaria e tal. Né? Imagina se tivesse rede social nessa época. Tava ferrado, não ou virou um ídolo. Mas tudo bem, né? A gente não fez mal para ninguém, mas né, colocava em risco numa situação que, óbvio, que eu não aconselho ninguém que faça, mas na época aquilo ali era uma adrenalina, enfim. E aí durou um tempo, né? Cachorrada latia, vou chamar a polícia, a gente ia para outro lugar, até que aquilo a gente viu, cara, isso é legal mesmo. E aí foi onde eu tive condições também financeiras de ter um segundo veículo, porque até então era o meu único veículo. E aí eu falei, cara, agora esta moto vai ser para isso. Aí comecei a transformar a moto, depois já estava com uma DT 200, preparada, equipamento e tal, e aí comecei a ir para pista mesmo. Legal. E aí o Moca, um grande amigo, Moca Motos, já corria, já era piloto, e me encorajou que eu podia, né? Motocross. Motocross. E aí eu corri umas 4 ou 5 etapas do campeonato de motocross na categoria estreante amador. Sempre ficava entre último, penúltimo, antepenúltimo, né? Mas assim, cara, era muito legal, porque assim, primeiro que te desafia demais, né? O gate de largada de um motocross aquela tensão. Cara, assim, 30 pilotos para funilar em 5 metros de pista, né? Tu enxerga pouco, E aquilo ali foi muito legal, assim, mexia muito comigo, era muito bacana, sem dizer que tu acabava fazendo uma corrida, no meu caso, que né, tava longe de ser um piloto. Amador, né? Claro. Era uma corrida, tu vencia o teu medo, né? Sim. Tu vencia. Chegar ao final da corrida, não interessava em que posição eu estava, para mim era uma grande vitória, né? Porque tu tinha uma questão de autocontrole. Eu me lembro de uma etapa que aconteceu em Terra de Areia. Cara, uma cidade minúscula, né? E na época, assim... Litoral, para quem não sabe, litoral do estado. Aqui. Litoral, isso. Próximo ao litoral, né, do estado. E aí eu me lembro que, cara, teve a primeira prova e tal, e já estava ali no meio da prova, de repente eu olho e um cara se acidentou. E aí um cara se acidentou feio, assim, né?
E aí vem uma veraneio, né, ou algo similar. Busquem no Google. Busquem no Google da ambulância e para ali, retira o cara. Só que tu tá passando e tu tá vendo, né? Claro. E aquilo ali mexe com o teu emocional. Sim. Especialmente no meu caso ali. E aí eu pensei, caramba, cara. Primeiro pensamento que me deu, nossa, podia ter sido eu. E aí vem um sentimento de alívio. Ufa, não fui eu. Depois vem o seguido, o próximo sentimento. E agora não pode mais ser, porque a ambulância foi embora. Eu olho a ambulância indo embora e falei, cara, então agora eu tenho mais não sei quantos minutos de prova e não pode mais ser eu, porque não tem mais ambulância aqui. E aí tu fica, tu fica com essa conversa interior, assim, né? E lidando com tudo isso, e controlando e administrando tudo isso, ou trazendo vieses positivos para que tu pudesse, né, seguir. No meu caso ali até o final, eu realmente fiquei pensando, primeiro um alívio, não fui eu, depois eu pensei, mas agora não pode mais ser eu. Não tem mais ambulância aqui. A ambulância foi embora. Então, enfim, aí fiz isso por um tempo, né, motocross. Depois tive a oportunidade de fazer uma Copa Turbo de enduro ali no Morro Santana. Ali eu fui picado também por um outro bichinho. Por quê? Porque o motocross tem um nível de competitividade, de agressividade, de risco, muito diferente do nível de parceria, de coleguismo, que a trilha traz, né? Sim. A trilha é uma interação com a natureza, são as pessoas, o objetivo é todos chegarem, então como é que eu ajudo o meu parceiro a chegar lá e tal. E aquilo ali me movimentou muito, foi muito legal. Aí fiz muito tempo de trilha, daí por conta, com vários grupos de amigos, assim. E para quem não sequer imagina, assim, saindo ali do Morro Santana, agronomia, indo até o K9, não é K9, é K12. Sei lá. Enfim, lá na Restinga e tal. Tem lugares que tu passa que são incríveis. Eu tenho fotos com jararaca campeira, com caranguejeira, cachoeira. Porto Alegre. Quando eu mostrava as fotos para as pessoas do interior, vocês não têm onde fazer trilha lá? Não tem. Claro que tu também cruza com um carro queimado, né? Eu sempre dizia, em algum momento a gente vai achar um corpo. Felizmente nunca achamos. Mas, cara, infelizmente, porque os morros têm muito disso, mas são lugares lindíssimos em Porto Alegre. E dizem que motociclismo é perigoso, né, cara? Tem tanta coisa que é mais perigosa, né? Tem coisas que... Vizinhança, né? Mas, enfim, aí fiquei muito tempo fazendo isso, cara, e é muito legal. Trilha é uma coisa, assim, que eu... Né, eu acho que a gente está sempre com uma insatisfação, né? Hoje, né, viajo de moto e tal, tenho uma moto que eu desejei ter, mas sempre fico pensando, putz, cara, que saudade de... E se eu tivesse também uma moto de trilha para poder alternar? Mas como é uma coisa que acaba que tem uma necessidade sempre de mais alguém, e realmente, assim, eu cruzei com situações ali nos morros de Porto Alegre, né? Inclusive numa, cara com escopeta, com arma e tal, passamos uma quadrilha que tinha acabado de assaltar um condomínio, os caras falaram, fica frio. Eu pensei, cara, fica frio como? Passaram por nós. Eu fiquei pensando, cara, é um risco muito grande, né? Tu depende sempre de mais um grupo para poder andar, e aí aquilo ali começou a ficar a moto mais na garagem do que eu em cima dela. E aí foi onde eu desisti da trilha e falei, não, deixa eu ir para o próximo etapa aqui, que é fazer viagem de moto. Mas a vida são etapas, né? Você vai também cumprindo e vai resgatando algumas coisas. A coluna também determina um pouco, né, essas etapas, né, da vida. Mas você trouxe essa sua experiência de moto mais ou menos parelha, né, em par com a sua vida profissional, muito de ser empreendedor, né, do ser empreendedor, né. Essas decisões de profissionais, né, de decidir investir, desde comprar o fax, né, ou, sei lá, comprar uma prancha, uma guitarra, uma bateria, por exemplo, vou comprar o fax para investir na empresa, busque o fax lá no Google, quem não entendeu ainda, né. Era incrível. Não, tinha secretário eletrônico meu junto. Olha só, claro, não era qualquer um, não era do Paraguai, né. Era. Bom, também você tinha DT, né? DT não é, olha, era DT, vai da moto, né? E essas decisões nos acompanham a vida inteira, né? Como é que você enxerga essa jornada de empreendedor? Você fala que de empreendedor você hoje não é aquele, você é um cara que quase que um funcionário, né? No sentido literal, né? Da carreira, né? Da atuação profissional, enfim, né? Na moto, você é o piloto, você toma as decisões, se vai subir a escada da praça central, né? Ou se vai ou não vai usar capacete, né? Você já parou algum dia para pensar ou para fazer uma analogia, um cruzamento dessas realidades? Eu acho que assim, tem muitas analogias, metáforas aí do motociclismo com a vida, né? E a gente acaba, eu adoro a imensidão do capacete, né? Quando a gente bota um capacete, é impressionante o espaço que se abre para o pensamento, para reflexões. Para mim, realmente é uma terapia. Eu tenho
a graça, a sorte, né, a alegria de ter uma esposa que, apesar de não subir na moto, porque é fisioterapeuta e ela normalmente faz um vínculo direto com o que ela já assistiu de quem teve, né, não teve sorte ali com a moto, mas ela, além de um grande respeito assim que ela tem pelo que eu gosto, ela reconhece o quanto me faz bem. Então, diferente de alguns amigos aí, né, que o alvará normalmente é meio limitado, no meu caso é, pô, tô vendo que tá super estressado, quem sabe tu vai andar de moto, vai, porque ela sabe que eu volto melhor, e eu realmente volto muito melhor. Sim. E isso se dá, com certeza, pelo foco, porque a gente está ali concentrado, com certeza pela questão sensorial, né? Olha quantas coisas a moto te permite sensorialmente. Pela viagem, aquela que eu adoro viagens, que é do tipo assim, que sai tudo conforme planejado. Sim. O que aconteceu? Eu não planejei. Né? Então, assim, claro, os pontos principais, mas assim, adoro saber qual é o primeiro lugar que eu vou, mas não saber para onde eu vou no dia seguinte. Né? E nem se o papo tá bom, e se aquele café foi legal, ou se aquela pessoa que eu conheci tá bacana, não tem problema, não tem hora para chegar. Eu vou curtir aquele momento. Então, esse estar presente na hora que está pilotando, esse estado de relaxamento, de abertura a conexões, a percepções, seja do ambiente, das pessoas, da cultura e tudo mais, isso é incrível. Isso aí eu acho que é o que a gente carece, né, nessa economia que a gente vive aí sendo atacado o tempo inteiro por atenção o tempo inteiro. Esse negócio ele traz é um bálsamo, assim, é uma coisa que me faz realmente muito bem. Eu volto, a minha fisionomia volta diferente, né, depois de andar de moto. Cansado, mas cara, bem, já né? é uma lavada, né? E a questão dos negócios, né? Claro, eu começo a olhar, né? Eu fui um empreendedor desde muito jovem, né? Eu brinco sempre, né? Que eu tive a minha primeira empresa aos 18 e o meu primeiro emprego aos 42, né? Por óbvio que, né? Pela posição na RU, pela responsabilidade que eu tenho na RU, eu sou um empreendedor também Claro. e tenho, né, participação dentro desse contexto da RU, mas eu gosto dessa brincadeira. E aí, aos 18 anos, assim como a gente andava de moto muito pela paixão, e assim como eu tive a transição da loucura, da euforia de andar de moto e vão fazer e tal, opa, isso é muito legal, mas eu preciso me cuidar, eu preciso ter equipamento, isso tem um risco, mas ele precisa ser calculado, assim é no empreendedorismo. Né? Muitas vezes, especialmente quando a gente começa tão jovem, tu começa em cima de uma grande paixão, de um grande ímpeto, de uma grande ideia e tal. Mas ao longo do tempo, se tu não te preparar, possivelmente tu não vai passar daquele funil lá que esmaga, né, empresas ali que elas não chegam nos seus 2, 3, 5 anos de vida. E então, assim, empreender é correr riscos, andar de moto é correr riscos. Conforme a gente amadurece, a gente percebe, se prepara, a gente vê que a gente tem que ter preparação, seja para andar de moto ou para empreender, e que todos os riscos devem ser o quê? Calculados, seja para andar de moto ou para empreender. Então, assim, eu sempre digo, cara, há um risco sim em andar de moto, mas esse risco ele é calculado, ele é mitigado, né? Tu te prepara, tu tem para que tu vai fazer uma viagem à noite se tu tem condições de ter mais visibilidade dia, né? Por que tu vai se sujeitar a uma situação de tempo se tu pode fazer isso com mais tempo e com mais qualidade e ao mesmo tempo também com mais segurança? Então eu acho que assim, não se tira o frio na barriga, porque querer andar, respeitar, né? Quando tu sobe sobre aquelas duas rodas, tu tem que ter carinho, amor, paixão, mas tu tem que ter respeito, né? Como qualquer veículo, mas ele em especial. E esse risco calculado ele tem que acompanhar. E no empreendedorismo é muito disso também, né? Você vai aprendendo que a tua capacidade de análise, de calcular esse risco, ela vai se afinando muito ao longo do tempo, né? Especialmente pelos erros, né? Que é o grande professor, né? Que legal. Da vida. E você traz vários insights aí que a gente poderia conversar aqui o dia inteiro, né? E não vai dar, né? Infelizmente já Por digo mim, que tudo não bem. vai dar. Mas você fala aí, por exemplo, da questão do planejamento, né? Ou do não planejamento, né? Sai de moto, eu sei onde quero chegar no primeiro dia, depois tá tudo bem, né? Dá para fazer assim, ou foi assim lá no seu começo no empreendedorismo? Você começou fazendo uma festa, pô, isso aqui é legal, pode dar certo, e foi, e no final deu, vamos dizer assim. Foi. Dá para contar com o, vamos dizer assim, com o não planejamento, com a aventura no empreendedorismo? O Zé Renato, que é o CEO, né, fundador da Forol, que é uma das sócias da Uhu, ele traz sempre uma frase assim que ele diz que as pessoas, né, que o empreendedor, quando ele insiste e dá errado, dizem, pô, também o cara é teimoso. Mas quando ele insiste e dá certo, dizem, esse é resiliente. Né? Então, assim, nesse caso, né, quando a gente fala de risco, o risco também, né, o risco de insistir em algo que tu acredita, é um risco que pode
fracassar o caixa, derrubar uma empresa, né? E daí dá certo, não, o cara é resiliente, ele aguentou naquela parte. Então isso assim, a gente sempre tem um fator, especialmente no Brasil, pensa nos fatores todos que a gente se submete aqui nas questões macroeconômicas e de tudo, que o Brasil é uma máquina de moer empreendedores, né? Sim. Infelizmente. Já ouvi essa expressão. A gente sabe disso, então assim, primeiro ponto de resiliência ou teimosia é decidir empreender, mas que eu recomendo fortemente que o faça, porque é um grande caminho. E é um caminho de função social também. Né? Mas assim, não tem como dizer, assim, eu acho que é uma história... Conheço poucos empreendedores que, ao desligar do microfone, digam, não, planejei, deu tudo conforme eu queria, meus riscos bateram todos conforme calculado. Cara, existem mudanças de rotas. Né? A gente vive num momento onde as mudanças elas são absurdamente rápidas, né? Não só no aspecto tecnológico, mas social e comportamental. Olha quantas coisas. Eu mesmo, no entretenimento, eu passei pela saída ali do disco de vinil, pela entrada do CD, depois pelo DVD, depois pelo streaming. Cara, olha quantas mudanças, revoluções tecnológicas que a gente teve que... Sem contar o fax, né? Sem contar o fax, que também deixou de existir no momento, né? Então, assim, olha quantas mudanças tecnológicas. Então, eu entendo que a gente tem risco, sim. Eles são eminentes a tudo, assim, que a gente faça. Acho que tu te prepara ao máximo, é importante se preparar, é importante calcular, mas é importante ficar atento aos sinais e ter uma capacidade de mudança e de adaptação muito grande. Né? Tem os tais pontos de inflexão, o livro do Flávio Augusto lá, né? E ele cita que em muitos pontos de inflexão, que são aqueles momentos onde a tua decisão pode mudar significativamente, né, o rumo da tua vida, ele identificou. Outros tantos, ele só foi perceber que foram pontos de inflexão e que aquela escolha poderia ter mudado todo o resultado depois. Né? Então, acho que esse nível de consciência, ele nem sempre está presente o tempo todo. E na moto, assim, quando eu falo do planejamento, né, é claro que existe um planejamento, mas quando eu fui para o deserto do Atacama, estava tudo planejado, os dias e tal. Mas eu gosto muito da viagem aquela de mais um parceiro e dizer, para onde vamos? Para o Uruguai. Onde a gente vai dormir a primeira noite? Tal lugar. Então, este é a primeira perna. Depois a gente vê. E aí, muitas vezes, planejar, não planejar, é delicioso para uma viagem, porque é realmente o que te deixa com um sentimento mais verdadeiro de liberdade, de estar ao sabor dos fatos, dos acontecimentos, da vontade, de tudo, né? Isso é muito bacana. E outra coisa que me ocorre, e que eu tenho normalmente, comumente conversado com os convidados que vêm aqui, esse assunto vem, né? Naturalmente, enfim. Você viu que a gente não tem um roteiro aqui também, né? Não está nada muito planejado, né? Isso é bom, é muito gostoso, né? Mas esse assunto me vem muito frequentemente. E o erro? E a falha no motociclismo, seja numa viagem, seja se deslocando, deslocamentos curtos, enfim, você cuida, você mitiga o risco, calcula, se prepara, se equipa, mas, eventualmente, um erro seu pode acontecer. Às vezes é uma quedinha boba, né? Às vezes a moto caiu sozinha e não você, não houve nenhum machucado, ferimento, mas às vezes pode ser algo um pouco mais sério. Houve um erro, né? Como é que você lida com o erro no empreendedorismo? Até mesmo nessa situação que você está hoje, né? Você é um empreendedor junto com os seus colegas ali, né? Embora não seja um negócio só seu, enfim. Mas como é que se lida com o erro? O que representa isso? Eu tenho muito respeito e não vou dizer afeição, né? Porque ninguém gosta de errar. Mas em acontecendo, eu tenho muito respeito e trato com muito valor a questão do aprendizado que o erro traz. Não tenho dúvida que é um professor implacável se tu tiveres humildade, tiver atenção, tiver reflexão sobre o que aconteceu. Então, com certeza, os aprendizados mais rápidos, eles virão de situações que tu errou. Eu, na minha produtora, né, eu recebia muitas vezes, apesar de empresariar grandes artistas, a gente tinha uma grande notoriedade da região sul, eu tive sempre muitas oportunidades de pessoas que estenderam a mão, seja lá no cursinho pré-vestibular, depois na PUC mesmo, que eu, né, quando eu era aluno da faculdade de farmácia, eu fiz um show do Barão Vermelho em 95 na PUC, depois Skank, depois Paralamas, trazia as tais bandas nacionais para Porto Alegre, que era um fato, né? Às vezes tu contava, vieram 4 bandas nacionais esse ano para Porto Alegre, era assim que funcionava. E tu
contatava o empresário dos artistas através do fax, né? Aí a importância dele, por isso a importância dele, porque tu só conseguia falar com o pessoal do Rio e São Paulo mandando um fax para uma proposta para tentar trazer a banda e tal. E aí depois, né, desse fato do universitário, eu acabei criando uma produtora chamada TW Produções, sociedade com um grande amigo desse também do motociclismo, o Diogo. E a gente fez o primeiro PUC in Concert, aqui o Trote é Rock and Roll, aqui na PUC, né? Daí já foi 8 mil pessoas e tal. Mas voltando assim à questão do erro, né, que tu havia falado, eu tenho para mim que o erro ele é um grande professor, se tu quiser de fato aprender com ele. E para isso precisa humildade, né? E o que eu estava comentando é que quando eu recebi as pessoas, a produtora acabou sendo uma produtora de muita notoriedade pelos artistas que tinha, por essas ações que eu estava falando. E eu tinha para mim sempre que como eu tive muita gente que me ajudou, por isso que eu entrei no assunto da PUC, para a reitoria da PUC, muita gente e tal, que alavancaram a minha vida, acreditaram em mim. Eu pensava, eu tenho que devolver isso. Então, muitas vezes, ou artistas ou pequenos empresários estavam começando de artistas, diziam, pô, posso ir e tal, queria apresentar meu artista. Eu falava, cara, vem, eu não estou pegando mais nenhum artista para empresariar, mas vai ser um prazer falar contigo. Então, uma vez a cada 15 dias eu recebia alguém. E a minha primeira fala sempre era a seguinte, olha, fulano, o que eu vou falar aqui para ti, eu vou te falar de erros e acertos. Mas, se eu fosse tu, prestava bastante atenção nos erros. Porque eu tenho certeza que foram erros, que foram cagados, que deu errado mesmo, e que trouxeram aprendizados. Os acertos podem ter sido sorte, destino, fé, qualquer outra coisa. Agora, os erros, cara, não tem como. Tu consegue claramente, se tu olhar para eles com esse olhar. E aí, quando eu falo em tecnologia, em startup, neste meio, o tratamento ao erro, ele já é muito focado nesse caminho, né? De teste rápido, erre rápido, corrija rápido. E aí, para isso, tu tem que ter uma cultura organizacional onde a pessoa, inclusive para poder ser inovadora, ela não seja rechaçada. A gente está olhando para o erro, não para a pessoa. Né? É óbvio que a recorrência, o não aprendizado com esse erro vai ter consequências, né? Por óbvio. Mas a gente tem que olhar o que este erro traz, não só para quem efetuou, mas para a companhia, como a gente aprende com ele e como a gente, de fato, faz com que o ambiente seja seguro para que as pessoas também se arrisquem, inclusive podendo errar. Nenhuma companhia vai ser inovadora na qual a cultura é uma cultura cinza, onde há uma punição severa e em cima do erro, né, quando o erro ele estava a serviço de buscar algo além, né, de um serviço. Então, assim, é claro, nos extremos, nós temos a inconsequência, a imperícia, né? A falta de segmento de processo, tudo mais. Isso tudo eu não estou tapando o sol com a peneira destes itens. Mas muitas vezes, tudo isso está preenchido como ok e acontece um erro. E, na minha opinião, o gestor que não olha para isso dessa maneira, ele vai criar um time limitado, vai criar um time que vai cada vez ter menos autonomia, vai ser cada vez menos encorajado a poder ir além. E não se vai longe sem um time, né? Se vai, como é que é? Se vai mais rápido sozinho, mas mais longe em grupo. Exatamente. E quando é que a paixão atrapalha? Enquanto você pensa, né, talvez trazer um pouquinho mais de argumento para a pergunta, né? A gente costuma falar, né? Motociclismo é uma paixão, né? A gente falava aqui nesse estúdio com o Carlos Barcelos, um professor com formação, né? Professor, né? De formação e que ensina novos motociclistas a serem motociclistas, né? Dentro da pista, com segurança, com tudo, com qualidade, mas ele tem essa didática do ensino, né? E se falava muito da paixão, cara, a paixão, mas a paixão tem um pouco do impulso, né? De você fazer meio sem pensar muitas vezes, ou fazer por, né? Enfim, por impulso. E o amor por aquilo é um pouco diferente, né? O amor, às vezes, você até não faz pelo amor que sente, ou não é o momento agora. O motociclismo tem disso. No empreendedorismo, você é um empreendedor, acho que tem um pouco você falou, né, de começar a partir de uma paixão, muitas vezes é assim, né? Mas quando é que ela pode atrapalhar? Eu acho que ela sempre pode atrapalhar. Vamos lá. Acho que a centelha, a faísca, o horizonte, vindo a partir de uma paixão, né, de uma ideia, de tudo, isso é muito legal. Mas depois disso, tu tem que aterrissar isso aí na técnica. Não tem outro jeito. Então, assim, tem um livro que é muito legal, que se chama O Ego é Seu Inimigo. É um livro muito bacana, que eu recomendo fortemente, assim, muito legal. E ali fala muito sobre isso, sabe? Eu acho que se a paixão ou a boa ideia, vamos trazer aqui para o lado da criatividade ou da inovação,
né? Ela é fundamental que ela tenha uma certa liberdade para acontecer, que neste âmbito da explosão da ideia, de tudo que está acontecendo, não é hora da racionalização, mas ela fica até este âmbito. Sim. Quando isso desce para a linha de se isso vai virar um produto, um negócio, né, uma estratégia, tu precisa deixar o ego de lado, porque às vezes a ideia é linda, maravilhosa, mas precisa deixar o ego de lado e trazer as outras pessoas que vão ser complementares a isso, ou as outras técnicas, as outras áreas, para exatamente validar essa ideia, né? Então, assim, eu gosto de conviver nos dois mundos. Eu gosto desse ambidestria, né? Que é uma visão tanto mais categórica e mais de um produto ou de uma estrutura mais estruturada, core business, vaca leiteira, podendo conviver com um percentual significativo de exploração aqui e tal. É difícil, porque são dois drives completamente diferentes de gestão e são perfis, às vezes, até de pessoas diferentes. Mas eu acho que é um dos segredos de uma companhia poder, né, ter essa onda. Eu acho que esse é o ponto, a gente equilibrar isso, essa paixão. Vamos lá, né? 50 anos faz pouco tempo. Uma das melhores coisas de envelhecer é que tu já não tá numa vibe de precisar provar muita coisa, tá tudo certo, tu aceita com muito mais tranquilidade as tuas limitações, tu acolhe, inclusive, as tuas limitações e tudo mais. Então, eu tenho claramente a criatividade como um ponto forte e eu preciso ter humildade de reconhecer que ela é uma etapa só e ela não é soberana. Essa criatividade é importante, mas ela tem que logo em seguida ser colocada à prova em todas as outras etapas e com profissionais, com graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar, muito mais hábeis, mais competentes, com características muito melhores do que a minha para fazer isso. Então, acho que quando isso é autoconhecimento, né? Sim. E aí envolve também, agora no motociclismo, eu sempre dizia, né, uma frase que eu usava, eu não tenho envergadura emocional para ter uma moto esportiva. Aquilo ali mexe com alguma coisa. Então, assim, eu tomei a decisão. Moto esportiva com muita pegada ali e tal, não é uma coisa que eu talvez possa controlar em impulsão. Não tem. Okay. Simples assim. E óbvio que a gente no motociclismo tem a paixão, tem tudo, mas, cara, tu começa a te apaixonar por outras coisas, né? Tu começa a te apaixonar pela jornada. Já não é o destino, já não é sobre chegar antes, né? Já é sobre a qualidade dessa jornada, sobre realmente... Senão não faz sentido. Então, enfim, no empreendedorismo acho que atrapalha bastante. Eu tenho me tornado, conforme passam os anos na minha vida, cada vez mais vigilante para que eu pegue o melhor da paixão e deixe ela do lado, né, até onde ela pode ir, não dê mais poderes do que ela pode ter na minha vida. Que maravilha, vocês estão entendendo, né? O que são essas conversas que a gente tem tido aqui, né, nesse projeto. São filosóficas quase, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, eu queria entrar num ponto agora, a gente está dentro da PUC, né, no estúdio aqui na PUC, e passou meu filho aqui atrás de você. Você não viu, né? E ele, junto com o outro filho, estão enveredando pelo ramo da música, né? Tocando, aprendendo, se desenvolvendo, muito bacana. Mas eu fiz essa menção para dizer que é meu filho, porque sou pai, né? Com orgulho, né? Mas voltando ao assunto da música, né? Você lidou e lida ainda com artistas, né? Como é que a arte mexe com você? Você não é um músico, né, profissional. Você teve as suas experiências nem ali de e tal. perto. Não é um músico, mas convive, eu diria assim, mais tempo antigamente, né? Talvez um pouco menos agora, mas convive nesse meio ainda, né? Duas perguntas, né? Como é que a arte mexe com a sua cabeça de empreendedor e de motociclista, né? Que não é o motociclismo profissional, vamos dizer assim, mas ele está na sua vida, já percebemos isso. E tem artista motociclista que você conhece? Cara, como é que a arte mexe, né? Eu gosto, como já deu a perceber, eu acabo que eu gosto muito de ter história para contar, né? Para ter história para contar tem que viver. Claro. E como tudo sempre tem que estar ligado a um propósito, tem que estar chegando em algum lugar e trabalhar com música ou ver uma carreira acontecendo, ver o embrião daquele sonho e aquilo ali ganhando espaço, ganhando ressonância, mas mais do que isso, e aí entrando nessa questão, né, do poder da música nas pessoas, é muito incrível. Então eu pude vivenciar muitas coisas que elas realmente mexem muito. Então, vou dar um exemplo, né? A Shima Roots foi uma das bandas que eu e o meu ex-sócio Hilton Carangati, um ser humano incrível e um profissional incrível, que eu tive a sorte de ser sócio por 15 anos. A gente, quando começou a trabalhar com a Shima Roots, muitos deles não tinham instrumento para tocar,
outros ainda, um trabalhava lá operador de fotocopiadora, o outro guardador de carro, um não tinha banho em casa, banheiro com chuveiro em casa, uma banho de mangueira, era uma situação muito, muito crítica mesmo. E quando nós começamos a trabalhar com eles, tu vê aquilo ali acontecendo, vê aquela verdade, tinha muita verdade, né? E na Shima Roots, vou usar a Shima como exemplo, mas tem tantas bandas que eu poderia citar, mas a Shima Roots, por exemplo, sai de uma trajetória onde a gente começou a trabalhar em junho e com eles, e aí naquele mesmo ano de logo que a gente começou a trabalhar, eu falei, em até 3 meses vocês já vão estar vivendo a música. E aí o Sander Frois, que está na Shima Roots até hoje, um grande poeta, um grande amigo, vocalista, guitarrista hoje da Shima Roots, ele sempre falava, cara, quando tu falou aquilo, eu fiquei pensando, um charlatão. Em 3 meses eles estavam vivendo a música. Que legal. E aí eu ainda falei para eles, e vocês ainda vão tocar no Planeta Atlântida esse ano. Eles tocaram no palco principal do Planeta Atlântida naquele ano. E foram momentos assim incríveis, sabe? De saber as histórias das músicas, né? Que nem a música Deixa Chover. Deixa chover, deixa. A água, a lágrima divina vai purificar. Essa música foi escrita pelo Rafa Machado, então vocalista da Shima Roots, numa situação onde ele teve um monte de problema no dia inteiro, uma situação de vulnerabilidade grande, entra na casa dele, bastante humilde, e aí, tipo assim, ele senta na cama dele e diz, pô, cara, não falta mais nada, o que falta acontecer ainda, tal, meu dia e tal. Nisso, um puta de um temporal, e começa uma goteira, e destelha a casa, e começa a chover em cima da cama dele. Aí ele pega um violão velho que ele tinha ganho, autodidata, e compôs essa música. E esta é uma das centenas de histórias, sabe? A Shima Roots sempre foi uma banda que foi... as pessoas não sabem disso porque ela não fazia para se autopromover, mas seja na APAI, em UTIs pediátricas, em vários lugares, às vezes quando nós íamos em shows, a banda voluntariamente fazia esse tipo de coisa. Uma vez nós estávamos indo para um evento também e um frentista estava abastecendo a van que estava a banda, até que ele começou a olhar e reconhecer a banda e tal, e a gente pensando, tá, né? Enfim, a fã da banda, e quando se aproxima, ele chega na hora de pagar, abre a porta e tal, o cara emocionado, dizendo, eu queria dizer que vocês salvaram a minha vida. E aí, como assim, pá, eu era viciado, e estava num limite onde eu estava buscando já formas de como eu ia tirar minha vida, e tinha tomado essa decisão, e de repente eu escuto a música de vocês chamada Deixa Que Corra, que é uma música que fala sobre um sentimento bom e tal, e aquilo ali mudou a minha vida, eu pensei um dia eu tinha que contar essa história para vocês. Então, cara, que legal. Aí se tu vai encontrar, pega um dos integrantes da Shima Roots, que nem o Nê, que também está na banda até hoje, um grande cara, assim, dedicado, multi-instrumentista, produtor. Tu chega, uma vez ele me disse, Rafa, se eu pegar os meus 10 amigos de infância, 9 deles ou estão presos, ou já morreram, ou estão viciados. A música me salvou. Imagina. Então a música salva quando ela é feita com verdade. Eu só acredito nisso, só acredito na música feita com verdade, até porque é o nosso papel, o meu papel é amplificar uma verdade. Então precisa primeiro existir essa verdade. Ela carrega nela uma energia que é muito maior que a letra e a melodia. E eu acredito que isso realmente toca as pessoas. Então, como a música, assim como o esporte transforma e acaba, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença. E então, é uma paixão, né? Porque tu começa a saber as histórias e tudo. Eu poderia ficar aqui muitas horas contando histórias incríveis de que a música... Fora o que ela me proporcionou, porque, né, eu venho de uma família, assim, nunca me faltou nada, mas sempre foi com bastante restrição. E, cara, conheci vários lugares no mundo, conheci muitas coisas através disso, me abriu a cabeça culturalmente em tudo através disso. Então, é transformador. Que legal. Parabéns aí pela jornada aí. Você conhece artistas que têm motocicleta? Artistas que têm... O Nê tinha motocicleta, mas não é um viajante, mas tinha, né, da Shima Roots. Puxa, não me vem... Tem. Eu vou lembrar ao longo da nossa conversa aqui. Não que a memória seja o meu forte, ela é... Certamente. Mas que linda jornada aí. Rafa, a gente está chegando no final aqui, tá? Infelizmente, né? Eu sempre falo isso porque o papo vai indo, daqui a pouco a gente Mas tem não eram 10 horas de podcast? Mentiu. Eu prometi, mas não vai dar. Infelizmente não vai dar. Que recado você acha que poderia dar para quem está... Essa turma, nós estamos dentro de uma universidade, né? E assim como você, que começou aos 18 anos a empreender, eu tenho certeza que está cheio de aluno aqui que está nesse momento, sabe, de pensar sua vida, mas e se eu pudesse fazer agora, né, da minha vida, da minha carreira, isso que eu gosto, que eu estou vivendo agora, enfim, seja na música ou não, né? Essa jornada de empreendedor, o que você aprendeu que poderia dizer para eles agora? Tu fez uma pergunta, posso trazer duas? Claro. Uma para o lado empreendedor e outra para a vida? Maravilha. Que eu acho que quando tu me convidaste, que eu fiquei pensando, tem uma coisa que eu acho que
comecei a ver que permeou vários momentos da minha vida e que eu pude ter uma prova disso no motociclismo. Primeiro, como empreendedor, né? Eu realmente acredito demais no poder do empreendedorismo por tudo que falamos aqui. Se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu me prepararia mais, eu traria esse ímpeto, essa paixão, às vezes quase essa ingenuidade em relação ao risco eu manteria numa determinada etapa, mas traria também a preparação. Pensa que há 32 anos atrás, ter acesso a uma preparação, a um conhecimento não era uma coisa fácil. Hoje, tu abre o celular, não é mais nem o note, e tu tem condições de imergir em conteúdos incríveis para te preparar. Então, assim, eu diria, é um grande caminho, vale a pena, existe técnica, existe preparação, eu não abriria a mão disso, apesar de não ter feito no tempo, né, devido, muito embora depois fiz. E assim, cara, também estou com uma filha de 15 anos, né, agora, vai fazer 16, e já começa todo esse dilema da escolha profissional, e o que tem futuro, ou o que dá dinheiro, ou o que... Eu acho, cara, que no final, se não for alguma coisa que tu realmente tenha vontade de acordar de manhã e realizar, eu acho que essa deveria ser a premissa. Tá sendo ingênuo, romântico. Não, obviamente que a etapa 2 é como eu faço para ganhar dinheiro com isso. Né? Pô, vamos voltar um tempo aqui, daqui a pouco. Aliás, vamos adiantar um tempo. O Lamoto vai explodir, tu vai ter muitos patrocinadores, muita audiência, e tu vai viver, afortunadamente, disso. E se tu dissesse, sei lá, muito tempo atrás, que tu ia viver fazendo podcast e falando de uma coisa que tu ama com pessoas e batendo papo? Né? Muita gente diz assim, não vai dar certo. Não vai dar certo, enfim. E eu tenho certeza que vai dar certo e vou torcer e vou te ajudar para que dê certo. Obrigado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tu toma primeiro uma decisão do que faz sentido para ti e ancora isso na estratégia, nos negócios, nas alternativas de como isso vai ser algo que vai te dar subsistência. Não é possível... Cara, faz um plano B em paralelo com o teu plano A, cria condições para que isso aconteça. Mas eu não abriria a mão, eu acho que as pessoas adoecem quando elas ficam sujeitas a alguma coisa que elas não faça de fato sentido para elas. Isso não significa sair fazendo loucura, sair correndo, né? Significa ter um plano. Às vezes o teu plano para daqui a 10 anos passa por fazer o que tu não quer agora para chegar no que tu quer. Clareza nisso. Então, assim, tudo tem um passo, né? Mas eu acho que abrir mão, eu não negociaria com algo que realmente faça sentido para ti acordar de manhã. E sobre a vida e o motociclismo, eu fiquei pensando... Eu tive um episódio que foi um acidente que poderia ter sido gravíssimo mesmo de moto. E foi... Tive quedas, tive coisas em trânsito e tal, mas esse realmente poderia ter sido muito grave. Foi com esta DT 180, né? E então era muito jovem, estava ali 19 anos, por aí. E perto da rodoviária de Porto Alegre, eu fiz uma curva em direção à rodoviária e vi um carro, na época, um Opala Diplomata aqui lado a lado, que ia para a esquerda e, de repente, ele resolveu mudar de direção de última hora e me cortou a frente. Eu bati na porta, voei, rolei e caí de lado, assim, no asfalto. Cena eu deitado de lado no asfalto, de repente eu olho e vem um ônibus freando absurdamente. Aquele barulheira toda. E aí, nesta hora, o que me salvou? Me veio o seguinte pensamento: preciso dar espaço para o ônibus frear. E ao pensar isso, eu rolei uma volta, 2 voltas, quando chegou tentando ter a terceira volta, eu só botei a mão no rosto, porque daí o ônibus já estava em cima de mim, a roda encostou no meu abdômen, eu fiquei embaixo do ônibus, quem estava dentro do ônibus não sabia se tinha passado por cima ou não, mas aquele 1,5 metro, talvez, que eu tenha ganho, porque eu estava com mochila e tudo mais, foi exatamente o que precisava para que o ônibus tivesse o espaço de só encostar em mim e não passar por cima. E eu passei a minha vida inteira dizendo, cara, foi muito louco, porque eu identificava que se eu tivesse tido o pensamento de o ônibus vai passar por mim, dar espaço para o ônibus frear parado. Como eu tive o pensamento de tem que dar espaço para o ônibus frear, eu agi. Eu não congelei. Muito tempo depois, e aí eu aprendi no tal do foco na solução. Né? Que nas situações que a gente se coloca no motociclismo, se tu colocar o foco na solução, tu vai, às vezes até intuitivamente, agir em favor da solução. Né? Tu saiu de uma curva, perdeu o traçado de uma curva e tu está vendo alguma coisa que tu vai bater de frente, se tu olha, vou bater, tu segue fixo e possivelmente tu vai bater. Se tu olha, vou desviar, vou para esse caminho, vou derrapar, possivelmente tu vai conseguir fazer aquela manobra. E eu só fui identificar isso muitos anos depois, quando eu fiz o curso. E aí eu fui olhar em outros momentos da minha vida que o meu foco sempre foi na solução. Então, assim,
todo mundo hoje, a vida é uma vida de ansiedade, muitas vezes de depressão, e muitas vezes é por remoer o que é o problema e não por botar o foco na solução. Então, como conselho de vida que o motociclismo me ensinou lá atrás e que a técnica depois ancorou isso, é foco na solução. Que maravilha. Dá um arrepio aqui, cara. Muito obrigado pela tua presença, tua disponibilidade, tua participação, teu exemplo aí de jornada empreendedora, como pessoa também, né? Muito a gente obrigado. passa a admirar as pessoas que, conhecendo um pouquinho, né? As pessoas que vêm aqui. Muito obrigado, gente. Tem que curtir, tem que compartilhar, tem que fazer comentário, né? Tem que levar para adiante isso e merece aplauso aí. Obrigado, Muito Rafa. obrigado pela tua generosidade aqui em me receber, por essa iniciativa incrível. Realmente são coisas que, num mundo de conteúdos tão rasos, né, a gente tem a oportunidade de trocar aqui, de se conhecer também. Passo a ser teu admirador. E não mandem, vou bloquear minha mãe para ela não ver, porque esse acidente da moto, por muito tempo, eu disse que tinha batido numa lixeira na calçada. Meu Deus. Né? Então, assim, que a minha mãe não veja. Mas brincadeira, parte que muito obrigado, prazer mesmo, e conta comigo no que precisar. Puxa, maravilha. Obrigado, gente. Opa. Aí. Valeu. Valeu.